Caminhando com Cristo, nossa reflexão para essa segunda-feira, né? Estamos no Evangelho de João, capítulo 20. Trata da ressurreição de Jesus. E no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles levaram o corpo do sepulcro e nós não sabemos onde eles o puseram. Quer dizer, ela não acreditava, não tinha convicção daquilo que Jesus, não tinha entendido aquilo que Jesus disse: se derrubar o templo em 3 dias, eu o reconstruo, né? Tá aí. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro. A Bíblia é com detalhes, né? E chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali. Todavia ele não entrou, né? Aí Jesus aparece para Maria Madalena. Mas Maria Madalena ficou parada chorando do lado de fora da sepultura. E enquanto ela chorava, curvou-se e olhou para dentro do sepulcro. E viu 2 anjos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que tu choras? Ela lhe disse: eles levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E ela, tendo dito isto, voltou-se para trás e vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde tu o puseres, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, ela estava conversando com Jesus, não estava reconhecendo: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. E disse-lhes: eu subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falara essas coisas. Uma reflexão daqui: Jesus não subiu. Como é que ele falou com o ladrão da cruz que ainda hoje estarás comigo no paraíso? Ele mentiu para o ladrão da cruz? Não. É porque esse texto tem uma conotação diferenciada, tem uma vírgula aí. Ainda, te digo, ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quer dizer, no futuro você vai estar comigo no paraíso. Tá certo? Então nós temos que ter cuidado com isso. Essas interpretações levam a erros, né? Tá? O versículo 20 e 17 chama bastante a atenção, né? E diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, né? Muito, muito interessante. Jesus aparece aos discípulos depois, né? E o versículo 20 e 21, capítulo 20, versos 21, dá essa entonação. Então disse Jesus novamente: paz seja convosco, assim como o meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Oh, glória! A aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes serão retidos. A misericórdia, né? E aí entra o caso de Jesus e Tomé, que Tomé não acreditou, né? Tá? Mas nós temos aqui o verso 21 e 22, um vislumbre de Pentecostes. O ato de Cristo ao soprar o Espírito Santo sobre seus discípulos e conceder-lhes sua paz foi como uma das poucas gotas antes da chuva abundante que deveria ser dada no dia de Pentecostes. Interessante, né? Jesus procurou impressionar seus discípulos o fato de que, à medida que progredissem na obra, a eles confiada, mais plenamente entenderiam a natureza dessa obra e a maneira pela qual o reino de Cristo seria estabelecido na terra. Quer dizer, quanto mais você conhecer, mais eu vou te dando essas informações, essas oportunidades, e você vai ter, né, os discípulos terão
e teriam maior capacidade de desenvolver as atividades cristãs, né? Os discípulos haviam estado tão intimamente relacionados com esse modelo de santidade que, em certo grau, se haviam tomado semelhantes a ele em caráter, semelhantes a ele em caráter, e estavam especialmente capacitados para tomar conhecidos seus preceitos e exemplos ao mundo. Então, eles poderiam tornar os exemplos para o mundo, né? Então, Jesus e Tomé, né? E está escrito lá no último capítulo, né, do verso 20, mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Se você crer, terá vida através do nome de Jesus. Reflita sobre isso, que você tenha uma abençoada segunda-feira junto com a tua família, que você possa ter o interesse de estudar a palavra do Senhor e que Deus lhe dê, que é o único que pode lhe dar e mostrar o caminho da salvação. Amém.